Boa noite. Primeiramente, eu quero esclarecer que ninguém é obrigado a acreditar em mim. Até mesmo porque, se você não passou na pele o que eu passei, é impossível acreditar. Bem, eu me chamo Eduardo e este relato aconteceu comigo quando eu tinha 16 anos de idade, mais ou menos, há uns 3 anos atrás, quando eu morava em Toritama, em Pernambuco. Era uma noite de sábado e eu estava com os amigos e primos jogando conversa fora. E depois de tanto rir e conversar, nós nos despedimos e fomos para casa. E isso era por volta de 9:30 da noite. Até porque morávamos no interior da cidade, então não tinha muita gente. Então não havia muitas pessoas e nem mesmo muitas casas. Mas mesmo assim era bem divertido. Bem, cheguei em casa, tomei um banho, jantei e fui me deitar. E sempre pensando em coisas aleatórias. E daí eu peguei no sono. E o sono que eu tive era bastante estranho e muito assustador. E assim podendo dizer que se tratava de um pesadelo bem realista. Nesse pesadelo, eu me encontrava em uma mata com 5 amigos, os quais eram o Pedro, o Vitor, o Paulinho, o José e o meu primo William. Nós estávamos com um facão rabo de gato, espingardas de seta e alguns bisaques. Eu percebi que era uma caçada noturna de rolinhas, pois eu não gostava de sair para caçar, porque eu tinha o costume de ver e ouvir coisas por causa da minha percepção e sentidos elevados. Sim, eu posso dizer que eu era um medroso por ter uma forte percepção espiritual das coisas. Bem, talvez eu não fosse um medroso, eu só não confiava na mata. O meu primo William me respondeu que eu havia pedido para ir junto. Bem, eu fiquei um pouco encabulado com aquilo, mas continuei, pois já estávamos longe o suficiente de casa. Andávamos conversando uns com os outros, bem baixinho, para não acordar os pássaros. Mas algo logo cortou a nossa conversa. Era um barulho estranho de algo mastigando. Nós, calados e atentos, fomos bem devagar até chegar perto do rio. E como era noite de lua minguante, dava para se enxergar alguma coisa, e foi isso que víamos. Um vulto todo preto, parado, bebendo água do rio. Aquela coisa nos olhou com aqueles olhos alaranjados e luminosos e deu um uivo. E foi aí que eu acordei, todo suado e tenso. Então eu acordei, todo suado e tenso, e levantei, fui escovar os dentes e tomar um banho. Tomei café e saí para dar uma volta. Bem, eu era um rapaz com 1,65 de altura e um físico meio atleta. E com isso, eu tinha o costume de levantar cedo e fazer uma caminhada ou malhar, já que no domingo a academia de boxe era fechada. Bem, eu não estava no clima de fazer caminhada, então eu fui para o rio e no caminho eu encontrei com os meus primos e fomos tomar um banho para relaxar um pouco e se divertir. Assim, encontramos com mais amigos por perto que estavam se divertindo no rio, pois o rio era muito frequentado por todos da região. Bem, assim se foi a manhã, e logo chegou a tarde, e quando eu pensei de ir embora, logo chegaram as meninas. E como todo adolescente, eu resolvi ficar um pouco mais para ver se conseguia alguma coisa. Bem, parecia que era carnaval de tão alegre e divertido que foi aquela tarde.
E eu ainda consegui ficar aos beijos e agarros com uma garota da cidade. Mas logo passou a hora e ela foi embora. Bem, vida que segue. Então, no caminho de volta para casa, por volta das 18 horas, um amigo que se chamava Vitor chegou dizendo que tinha achado um pé de manga e que as mangas eram grandes e deliciosas. Então, nós logo questionamos dizendo que era mentira. E após isso, ele tirou do seu bisaque uma manga enorme e disse: "Olha aqui, é mentira minha?" Bem, com um tom de raiva, nós falamos: "Agora acreditamos em você." Então, o Paulinho, que era primo dele, perguntou onde era essa mangueira, onde ele respondeu que era no terreno do Zé da Bagunça. Então eu falei: "Vixe, é muito longe, sem contar que se ele pegar a gente lá, ele nos mata." O Vitor perguntou se estávamos com medo, pois os capatazes do Zé da Bagunça não olhavam o pé de manga à noite. Bem, após ele falar isso, os outros logo confirmaram. O Vitor então nos perguntou se iríamos. Nós entreolhamos uns para os outros e concordamos. E eu mesmo com medo, eu sabia que era uma baita de uma diversão e sabor. E foi aí que cada um pegou uma mochila de costas, facão e faca. E eu peguei os facão do meu pai, que eram 2 rabos de galo, e ambos estavam bem amolados. Mas quando eu fui saindo de casa, o meu pai me perguntou para onde eu estava indo com aqueles facões. E foi aí que eu disse que eu iria pegar manga com os garotos. Bem, eu não tinha por que mentir para o meu pai. E foi aí que o meu pai me fez uma outra pergunta. "E eu posso saber onde é esse pé de manga que vocês vão a essa hora?" E eu respondi que era lá no sítio do Zé da Bagunça. O meu pai me olhou e disse para mim tomar cuidado, porque o capataz andava armado. E se ele visse alguém por aquelas bandas, ele não pensaria 2 vezes em apertar o gatilho. Eu falei para o meu pai que iria tomar cuidado. Pedi a benção dele e ele respondeu: "Deus o abençoe, meu filho, a você e aos seus amigos." Então, eu me retirei dali com muita pressa e marcamos de nos encontrar embaixo de um buzeiro. E assim que cheguei, lá estava eu, o Paulinho, o William, o José e o Vitor. O Vitor logo foi nos guiando pelo caminho que tinha percorrido. Bem, eu não sei quantos quilômetros eram, mas tinha uma faixa de 2 ou 1,5 quilômetros, por aí. E depois de tanto andar, chegamos perto de um barreiro, e assim que chegamos nele, eu senti um fedor de cachorro molhado, e logo um calafrio percorreu a minha espinha. E foi aí que me lembrei do sonho. E eu percebi que os que estavam comigo no sonho estavam ali naquele momento. Porém, faltava um, que era o Pedro. E ele não havia ido conosco porque estava doente. Então, eu fiquei me questionando por que aquele sonho estava se emendando na realidade. Bem, o caminho e o lugar não eram os mesmos. E dos garotos, faltava apenas o Pedro. Mas com receio de ser chamado de medroso, eu não falei nada. Mas a minha percepção e os meus sentidos se ativaram. O meu primo William, que me conhecia muito bem, ele percebeu que eu estava em alerta. Ele me chamou para o canto e me perguntou por que eu estava daquele jeito.
muito nervoso. Bem, eu não queria falar, mas pensando no melhor para todos nós, eu contei a ele enquanto caminhávamos. O William, que era um primo de não acreditar muito nessas coisas de assombração, ele ficou sério. Ele me falou que tinha sonhado com algo parecido com aquilo, mas um pouco diferente do meu sonho. E no sonho do William, ele viu uma besta fera atacando um por um de nós, enquanto corríamos. O que ele falou me deixou branco. Então ele olhou sério para mim e disse que em seu sonho, o primeiro que seria atacado seria eu. E isso me aterrorizou. E logo após ele dizer isso, o Vitor nos interrompeu e falou: "Olha lá, gente, ali tá o pé de manga." Olhamos para o pé de manga e fomos com muita cautela em sua direção, olhando sempre para os currais e bebedouros de bois e cavalos que ficavam ao longe. Naquela noite, era noite de lua minguante e por isso dava para se olhar as coisas. E assim que chegamos no pé de manga, o Vitor foi logo subindo na mangueira e o Paulinho e o José os acompanhou. Eu e o William ficamos embaixo, pegando as mangas que já estavam caídas. Cada um de nós estávamos com as lanternas dos celulares. Bem, depois de um tempo, quando todos já estavam com as suas mochilas cheias de manga, pegamos o caminho de volta para casa. Mas antes mesmo de nos afastar do pé de manga, escutamos um uivo alto que vinha de trás de nós e não muito longe dali. Então nos entreolhamos e eu logo gritei para corrermos dali. Assim, começamos a correr. Porém, por causa do peso das mangas que estavam nas nossas mochilas, não conseguimos correr muito rápido. Quando chegamos em cima do morro, olhamos para o pé de manga ao longe e ali parado, vimos uma coisa horrível. Era um ser todo preto, com a aparência de um jumento. Mas quando aquela coisa ficou de pé, eu falei para todos que aquilo era um lobisomem. E assim, todos nós ficamos com cara de apavorados. O José perguntou o que iríamos fazer. Eu e o meu primo William respondemos que era correr ou morrer. Mas foi aí que o Paulinho teve uma ideia. Ele disse que se fosse igual aos filmes de terror, aquela criatura iria sentir o nosso cheiro. Ele falou para tirarmos as nossas camisas e então devíamos colocá-las nas mochilas de manga. Nós fizemos isso. E quando olhamos outra vez para baixo, aquela besta fera estava com o focinho para cima. Um sinal que estava nos farejando. Assustados, outra vez começamos a correr, mas desta vez com mais cautela. Jogamos uma mochila em cada lugar dentro dos matos para distrair a criatura. E quando jogamos a quinta mochila, ouvimos já perto de nós um uivo misturado com um grito horrendo de fúria. E nessa carreira e desespero chegamos no rio. Ali no rio eu tive a ideia de nos melar com lama, pois a lama ajudaria a disfarçar o nosso cheiro. Bem, e assim fizemos. E logo após nos melar de lama, sabíamos que não daria tempo de chegar em casa. Então, avistamos um pé de pitomba muito alto e subimos nele.
e nós ficamos ali juntos, com as facas e facões nas mãos. E não demorou muito, e aquela coisa passou em uma velocidade incrível por baixo do pé de Pitomba. E nós, de tanto medo e cansaço, era difícil controlar a respiração, pois todos nós estávamos ofegantes. E dado uns 15 minutos, ali pendurados, pensamos em descer. E foi nesse instante que escutamos matos sendo pisados por algo muito pesado. E com muito medo e sem coragem, não quisemos olhar para baixo. Mas quando olhei, eu vi um homem nos olhando. E ele logo perguntou o que estávamos fazendo ali em cima. O Vitor, muito agitado, falou para ele subir rápido, pois havia uma besta fera rondando por ali. Aquele homem estranho falou que não havia visto nenhuma besta fera. Ele pediu para que descêssemos dali, pois a sua casa ficava ali muito perto. E se quiséssemos, poderíamos ficar lá até sentir segurança para ir embora. Bem, o Vitor, no calor do momento, se pôs a descer. E foi aí que o William gritou para ele não descer. E assim, na mesma hora ele parou. Então, mesmo William sendo muito cético e não acreditando em nada, ele perguntou para aquele homem por que ele estava ali sozinho e como ele sabia que nós estávamos ali em cima. E foi aí que o homem respondeu que estava passando para ir até o rio tomar um banho e logo nos avistou ali em cima. Bem, a princípio, nos recusamos a descer. E foi aí que aquele homem começou a ficar muito irritado. Então, ele começou a chutar a pitombeira, nos mandando descer. Nós, muito assustados, nos agarramos no galho do pé de Pitomba. E quando olhei para baixo, eu pude ver os olhos daquele homem. Os seus olhos estavam brilhantes e alaranjados. E foi aí que eu gritei para todos que aquele homem era o lobisomem. Aquele sujeito estranho começou a se contorcer. E o homem começou a se contorcer. E num piscar de olhos, e num só pulo, ele agarrou em José, o puxando pelo pé e o fez cair. Nós pulamos para salvar o José. E foi aí que começou uma luta desesperadora pela nossa vida. Nós desferíamos golpes de facão naquela besta. E aquela coisa nos atacava com patadas e chutes. Eu, quando achei uma oportunidade, eu desferi um golpe com facão com toda a minha força no pescoço daquela besta. Aquela coisa gritou, parou de nos atacar e saiu correndo. Pegamos o José e o levamos pela estrada. Logo em seguida, veio 2 homens a cavalo perguntando o que havia acontecido. Então, contamos a ele que uma criatura havia nos atacado. Os homens perguntaram se nós não havíamos ouvido aqueles uivos. Falamos que sim, e apontamos para a direção onde a criatura havia corrido. Os homens a cavalo foram na direção da criatura e gritaram para que fôssemos para casa depressa. Bem, aqueles homens eram estranhos e eles usavam roupas e chapéus pretos. E após eles saírem, nós seguimos o nosso caminho. Chegamos em casa e contamos todo o ocorrido aos nossos pais. Os meus pais ficaram sérios e não quiseram nos questionar.
como sabem que eu não sou de mentir, eles acreditaram e falaram para nós não contar aquilo para ninguém. O José, que estava com alguns hematomas no corpo, logo teve que ir para o hospital. Ele falou que caiu de uma árvore e foi atacado por uns cachorros que estavam ali. No outro dia, havia boatos na cidade e todos estavam falando que 2 homens de preto estavam carregando um homem morto na garupa do cavalo. Porém, ninguém sabe para onde eles levaram aquele homem. Mas todos afirmam que aqueles 2 homens de preto eram muito estranhos e ambos nunca foram vistos pela região. E desde aquele dia, ninguém nunca mais os avistaram. Bem, hoje eu moro no Recife. Os meus pais ainda moram lá. Mas até hoje, ninguém, fora os nossos pais e nós mesmos que passamos por aquela situação, sabem o que realmente aconteceu naquele dia. Boa noite.